Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, com mais uma aula e hoje nosso tema é evolução biológica. Mas antes, pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações aí no sininho, deixe seus comentários se essa aula foi proveitosa para você e siga a gente no Instagram na página Ciência Sem Segredo, o link eu deixarei aqui na descrição desse vídeo e lá a gente tem enquetes e novidades para vocês aí. Tudo bem, galera? Vamos lá. Galera, evolução biológica. Olha só, aqui tem um esqueminha do que a gente vai ver durante essa aula. Então, nós vamos ver aqui, né, o que é evolução biológica, um pouquinho do histórico, falar sobre fixismo, algumas ideias, né, relacionadas à evolução biológica, transformismo, que se divide em lamarquismo e darwinismo. Então, olha só, a gente vai, então, seguindo o nosso roteirinho aí, o que é evolução biológica? Então, evolução biológica nada mais é do que descendência com modificação. Então, evolução biológica a gente pode definir como sendo descendência com modificação. Descendência, deixa aqui registrado, com modificação. O que quer dizer isso? Quer dizer que seus filhos são diferentes de você, né? Ou serão, né? Então, a, a gente sabe que a cada geração que passa, os indivíduos vão ficando diferentes, são diferentes uns dos outros, e somos diferentes dos nossos pais, e nossos filhos são descendentes, são diferentes de nós, e assim sucessivamente. Então, evolução é isso, descendência com modificação. O termo evolução, muitas vezes, a gente utiliza como sendo algo de melhora, e nem sempre é. Evolução nada mais é do que modificação ao longo das gerações. Tudo bem, gente? Então, para a gente não confundir o termo evolução como algo melhor do que estava antes. Não é isso. A evolução biológica não é nesse sentido. Tudo bem? Galera, olha só. Falando um pouquinho do histórico, deixa eu ampliar só um pouquinho mais para a gente poder visualizar com mais clareza aqui. Então, nós temos o seguinte. O histórico a gente, claro, remonta desde muito antes, né, do século XVIII, como eu coloquei aí, mas a gente vai começar a partir daí para a gente iniciar a nossa discussão. Então, no século XVIII, existia uma corrente muito forte que era chamada de fixismo. E o fixismo estava diretamente ligado ao criacionismo. Então, o criacionismo se baseia, claro, na ideia, né, a bíblica, né, religiosa, que diz que os seres foram criados por Deus. Então, e Deus então foi o criador de todas as coisas, né? Então, tudo que existe. E o fixismo se baseou nisso. O fixismo se baseou exatamente na ideia de que ah, os seres eram em número fixo, né, quantidade de espécies, no caso, em número fixo e imutáveis. Ou seja, esses seres não sofriam modificações ao longo do tempo, que era baseado na ideia bíblica. Então, esse fixismo, então, ele perdurou durante um tempo, né, durante um período, até que veio a primeira ideia que rompeu com a ideia do fixismo, que é o transformismo. Então, o transformismo, né, foi baseado, então, primeira pessoa, na verdade, né, a falar que essas espécies não eram em número fixo, e além disso elas sofriam transformações, ou seja, modificações, foi Jean-Baptiste de Lamarck, lá em 1809. Lamarck era um entomólogo, ele estudava insetos e a partir de algumas observações que ele ia fazendo, alguns estudos que ele ia fazendo,
ele dizia o seguinte, que as espécies se modificavam. Então, essa ideia ficou conhecida como transformismo. Então, tá aqui. Então, o primeiro transformista, no sentido literal da palavra, foi Lamarck. Então, o que é que ele dizia? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. As espécies se modificam ao longo do tempo. Você vai ver que durante a aula, a gente vai ver mais para o finalzinho, que a Lamarck teve acertos e erros, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, Lamarck, para tentar explicar essa transformação desses seres, ele criou, na verdade, duas leis, né, que baseou os estudos dele aí. Uma lei, que é a lei do uso e desuso, e a outra é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, olha só, começando pela lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso diz o seguinte, que quanto mais você utiliza um determinado órgão, mais ele se desenvolve. E o contrário, quanto menos se utiliza um determinado órgão, menos ele se desenvolve. Ele tende a atrofiar e perder a sua função no indivíduo. Então, repare que Lamarck começou a falar aqui de um processo chamado de adaptação. Então, a adaptação, na verdade, é um fenômeno em que o indivíduo precisa se adaptar ao ambiente onde ele esteja. Então, a partir do uso de um determinado órgão ou do desuso deles. Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo de adaptação individual. Aqui, dois exemplos, né? Então, aqui, o uso constante da musculatura faz ela hipertrofiar e crescer, enquanto que o desuso dela, tá aqui, vai fazendo a musculatura atrofiar e, com o tempo, perder sua função. Bom, ocorre isso, Fabiano? Ocorre. Né? Não, ocorre sim, com os indivíduos aí. Só que de forma particular. Tá? Vamos lá. Só que ele também falou que a característica que é adquirida, ou seja, a hipertrofia muscular ou a atrofia muscular, por exemplo, era transmitida para os descendentes. Então, essa ideia ficou conhecida como transmissão dos caracteres adquiridos. Então, como é que a gente vai ver aqui? Seguindo para cá. Aqui nós temos um esqueminha que mostra o resumo dessas duas leis de Lamarck. Então, aqui a gente tem que, a partir de uma exigência ambiental e pela necessidade de adaptação do indivíduo, o que é que ocorre? Dois caminhos podem ser seguidos. Primeiro, a partir da necessidade de adaptação, o indivíduo usar muito um determinado órgão vai exigir mais desse órgão, então esse órgão vai se desenvolver e essa característica depois vai ser passada para os filhos. Ao mesmo tempo, se um determinado órgão não for utilizado, ele vai entrar em desuso, menos exigido esse órgão vai ser pelo indivíduo, ele tende a atrofiar, ou seja, diminuir, e essa característica também vai ser transmitida para os filhos. Esse é o resumo da lei do uso e desuso, e também da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, um exemplo clássico, que explica isso, está aqui, na frente de vocês. Então, ou seja, é o exemplo do pescoço da girafa. Então, o que é que diz aqui? Então, Lamarck dizia que, no passado, as girafas tinham um pescoço curto, devido à necessidade de buscar alimento em locais mais altos. Esse pescoço foi, com o tempo, se tornando longo e cada vez mais longo lá no indivíduo, e de forma gradual, esse pescoço acabou sendo passado, esse pescoço longo, né, acabou sendo passado para os descendentes. Então, é a maneira como explicaria hoje um lamarquista para o pescoço grande das girafas, né, das girafas atuais. Tudo bem. Está aqui o resumo do lamarquismo. Agora vamos lá. Lamarck ficou historicamente conhecido como uma pessoa que errou. Então, quais seriam os erros de Lamarck? O que foi que ele errou nessa explicação?
Ele errou em dizer que a característica que é adquirida é transmitida. Então, a segunda lei dele, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, foi que determinou o erro da sua explicação, tá? Da sua teoria, pelo menos. Então, o que é que ocorre da sua hipótese, né? Então, o que é que ocorre aí? A gente sabe hoje que para uma característica ser passada para uma geração seguinte, essa característica tem que essa transformação, essa mutação tem que ocorrer nos gametas, para que meu filho ou minha filha possa ter essa alteração aí, ou seja, passar essa modificação de uma geração para outra, e não algo que ocorre no meu corpo. Então, o indivíduo amputado, por exemplo, não vai ter filho, não vai ter filho também com esse braço amputado, porque isso foi uma característica que nós adquirimos durante a nossa vida. Não é algo que foi passado para o gameta. Isso é uma característica que não é passada para o espermatozoide nem para o óvulo. Então, o indivíduo vai nascer normalmente com suas características. Certo? Então, foi um erro de Lamarck. Agora, Lamarck acertou. Em que? Primeiro, foi o primeiro cara a dizer que as espécies se modificavam. E a gente sabe que isso é um fato. Hoje, nós sabemos disso. Então, o acerto de Lamarck é exatamente falar que há modificação nas espécies. A maneira como ele explicou que foi equivocada, mas falar que as espécies se modificam é um acerto. Foi um acerto. Tá? Então, tudo bem. Lamarck, a gente encerra aqui o básico da teoria dele. Agora, após Lamarck, veio Charles Darwin. Então, temos aí o darwinismo. O que é que Darwin dizia, então? Darwin é um inglês que estudava ciências naturais, então a gente vai dizer que Darwin, né, era um naturalista, então, que hoje corresponde às ciências naturais, né, à biologia, era um naturalista, e muito dedicado, inclusive, né, aos estudos e tal. Só que ocorreu uma reviravolta na vida de Darwin. Foi o que ocorreu. Darwin era naturalista, como eu falei para vocês, e tinha um mentor, né, tinha um professor. E esse professor de Darwin foi convidado para participar de uma excursão ao redor do mundo. E o papel desse professor de Darwin era fazer exatamente a catalogar e identificar as espécies que não existiam na Europa, espécies de plantas, espécies de animais. Então, só que pouco antes da viagem ocorrer, esse professor de Darwin acabou adoecendo e não pôde ir a essa viagem, e aí enviou Charles Darwin para essa viagem ao redor do mundo, né, a bordo de um navio chamado Beagle. E o comandante era o comandante Fritz. Então, aqui para a gente ilustrar exatamente a rota desse navio ao redor do mundo. Então, você tem aqui, por exemplo, né, saiu partindo da Europa, que da, né, Grã-Bretanha, e aí ele seguiu em direção à América do Sul, visitou inclusive a Bahia, lá Porto Seguro, visitou Rio de Janeiro, e foi contornando a América do Sul, sim, e seguiu direto, tal, né, veio por cá, e depois retornou para a Europa. Essa viagem durou 5 anos. 5 anos aí. Então, quando o navio ia atracando, ia parando, Darwin ia, descia, observava as espécies, um observador muito atento, né? E aí ele fazia os desenhos das espécies, estudava seu comportamento, né? Então ele pegava todas as informações possíveis aí. Só que teve um local que Darwin passou que chamou muito a atenção dele e que ficou conhecido inclusive como um dos principais locais para que Darwin criasse sua teoria lá sobre a evolução das espécies, que foi exatamente nas Ilhas Galápagos. Então,
nas Ilhas Galápagos, Darwin entrou em contato, conheceu as espécies de aves aqui, e essas aves, né, que foram os famosos tentilhões de Galápagos, Darwin observou o formato do bico dessas espécies. Então, ele viu que nesse formato existiam aves que tinham um bico longo, né, o formato padrão do bico, um bico mais alongado, tinha aves que tinham bico mais curtinho, e assim por diante. Então, ele observou que existia diversidade de formatos de bico. Então, ele foi catalogando isso aí tudo. Mandou identificar, pediu para que se identificasse essas aves, né? Então, é uma ave parente do pardal, né? Que pardal a gente tem uma ave bem comum nas cidades, então é um primo do pardal. E ele começou a observar o seguinte, mandou essas aves para identificação na Europa, enquanto ele continuou a viagem dele ao redor do mundo. Quando ele retornou da viagem, ele observou que ele recebeu esses resultados, né? E ele viu que essas aves eram parentes uma das outras, eram muito parecidas. Então, aí foi o que mais chamou a atenção dele. Ué, por que elas são parentes e têm formato de bico tão diferente? E aí ele relacionou esse formato do bico dessas aves ao ambiente onde essas aves estavam. Ou seja, e aí ele começou a desenvolver a teoria dele, que foi a teoria da seleção natural. Então, o que é que dizia essa seleção natural? Diz o seguinte, que a natureza seleciona as características do indivíduo. E aí, ou seja, não é o indivíduo que vai se modificar para se adaptar ao ambiente, e sim o indivíduo já vai nascer, a espécie, né, em si, já vai nascer com a característica, e a natureza que seleciona essa característica, ou seja, a natureza que vai determinar se o indivíduo irá sobreviver ou morrer de acordo com as características que ele possui. Então, isso é que diz a seleção natural. Tá? Então, e a gente diz também de forma errônea, né, dizendo muitas vezes que o mais forte sobrevive. Não, nem sempre, é o mais apto. Então, no caso aqui, tem um sentido de aptidão e não de adaptação propriamente dito. Então, na seleção natural, Darwin trouxe a ideia da aptidão. Aptidão significa que o indivíduo já nasce apto a, ele já tem características que lhe permite viver num determinado local. Ao contrário do sentido de adaptação feito por Lamarck, por exemplo. Lamarck dizia que não, que o indivíduo é que tem que se modificar para se adaptar ao ambiente. Já Darwin não, diz o seguinte, que o indivíduo já nasce com a característica, e a natureza é que determina se fica ou se morre. Então, esse sentido de, aqui no caso, a adaptação, segundo Darwin, é no sentido de aptidão. Então, adaptar, perdão, a adaptação aqui é no sentido de aptidão. O indivíduo já nasce com a característica, e o ambiente é que vai selecionar se essa característica é boa ou não. Então, vamos para cá. A gente vê um exemplo também muito utilizado quando se fala em darwinismo e seleção natural. Galera, isso aqui, ó, melanismo industrial. Isso aqui, ó, exemplo clássico e bem didático para a gente entender o que é essa questão da seleção natural. Olha só, num ambiente não poluído, o que é que ocorre? No ambiente não poluído, os troncos das árvores têm líquens. São essas estruturazinhas que vocês estão vendo aí, branquinhas. Os líquens crescem sobre troncos de árvores e quem quiser, inclusive, saber um pouco mais o que é líquen, vai lá na aula sobre conceitos básicos de ecologia, que tem explicando isso lá para vocês. Mas vamos lá. Então, o que é que ocorre aqui? O líquen, que é uma associação ecológica, não é uma relação ecológica, entre alga e entre fungo, ou entre bactérias que fazem fotossíntese e fungo. Mas vamos lá, não vem ao caso agora. O que é que nós temos aqui? Líquen
O que tem que saber é que líquen existe em locais onde o ar não é poluído. O que é que ocorre? Aqui você tem uma mariposa que tem uma coloração escura. Então, repare que quando essa mariposa pousa num, numa árvore dessa, em um ambiente que não é poluído, ela é facilmente vista por predadores e os predadores acabam comendo esse inseto. E aí, nesse caso, o que é que ocorre? A quantidade desses indivíduos no ambiente vai acabar diminuindo. Então, por quê? Ela é facilmente vista. Agora, se uma mariposa que tenha as asas claras pousa aqui, ela vai sofrer, ela vai estar no processo de camuflagem. Então, os predadores não vão ver essa mariposa aí e não vai comer. Consequentemente, qual é o indivíduo mais apto em um ambiente não poluído? Mariposas de asa branca, asa clara. Vamos agora pensar no contrário. Então, agora, digamos que esse ambiente mudou. Se instalaram indústrias nesse local. O que é que vai ocorrer a partir de agora? Os troncos das árvores, por conta da fuligem, né, da poluição, vão se tornando pretos. Os líquens deixam de existir e o tronco da árvore fica escurecido. Repare que nesse ambiente, até então, tinham mariposas com maior quantidade de asa, né, maior quantidade de mariposas de asa branca. Só que agora, o que é que ocorre? Uma mariposa de asa branca pousando em um local escuro, o ambiente agora vai fazer com que essa mariposa seja facilmente visualizada pelos predadores, pelos pássaros, e vai ser comida por eles. E aí, nesse caso, quem vai levar vantagem? As mariposas de asa escura. Então, repare que não é um indivíduo que se adaptou para viver no ambiente. Eles já nascem com essas características. E o ambiente é que vai selecionar quem deve ficar e quem não deve ficar sobrevivendo nesse local. Tudo bem. Pronto. Então, gente, só que Darwin, para criar sua teoria, ele se baseou em algumas observações também. Né? Para ele chegar a essa ideia, a essa conclusão, primeiro, ele observou que, para que haja seleção natural, no ambiente ou deve existir, entre as espécies, uma coisa importantíssima, que é a diversidade. Diversidade de características. Quanto mais diversidade existir na espécie, maior a chance dela sobreviver. Por que isso? Porque foi a partir de uma outra observação que é derivada da primeira. Porque ele diz o seguinte, que o ambiente está em constante modificação. Ó, o ambiente está em constante modificação. A gente acabou de ver o exemplo, inclusive, da mariposa. Né? Então, existe um ambiente sem poluição e esse ambiente acabou se tornando poluído. Então, em um momento, se não existisse diversidade de coloração das asas da mariposa, a espécie iria se extinguir naquele local. Porque se tivesse apenas um padrão de cor, num ambiente poluído, por exemplo, se, por exemplo, existisse mariposa somente com asa preta, ela seria facilmente predada. Se o ambiente não fosse poluído e só existisse um padrão de cor das asas da mariposa, elas também não sobreviveriam ali. Então, o ambiente, então, quanto mais diversidade existir nas espécies em si, melhor para a sobrevivência delas. Uma outra observação que Darwin fez: os recursos do meio são limitados. Então, os recursos são limitados. Qual a importância disso?
Isso aqui, gente, recursos do ambiente limitados fazem com que haja uma coisa, são limitados. São limitados. Isso gera uma coisa importantíssima, que é a questão da competição entre as espécies. Competição é uma forma de seleção. Gera competição. O indivíduo mais apto consegue os recursos quando compete com outro de forma muito mais eficaz. Então, a competição é uma forma de seleção. Então, aquele que estiver mais apto a viver naquele ambiente onde os recursos são limitados, sobrevive. Consequentemente, os outros que não têm essa característica que favorece ela viver em locais onde o recurso é limitado, alimento, por exemplo, locais de nidação, formar ninhos, e assim por diante, esses indivíduos que não têm essa característica, ou seja, não têm essa vantagem em relação às outras, eles acabam morrendo na competição com esses seres. E, por exemplo, a Darwin também, nesse aspecto, ele também entrou em contato com um trabalho de Thomas Malthus, que falava sobre a quantidade de recursos de alimentos na população humana. Então, Malthus dizia que a população humana ia crescer tanto que ia chegar um ponto que não ia ter alimento para todo mundo. E aí, nesse caso, iria a quantidade de seres humanos iria diminuir drasticamente e iria existir competição entre os seres humanos. Então, Darwin também se baseou nessas ideias de Malthus, né? E aquilo que eu falei para vocês, como última característica aqui, né, no que Darwin se baseou e as conclusões também que ele foi chegando, é claro que o ambiente faz a seleção dos mais aptos. Aquilo que eu falei para vocês aqui, né, a seleção dos indivíduos mais aptos. Então, aí o que é que ocorre? A gente vem, ó, para cá, com o exemplo do funil. Então, nesse caso, gente, presta atenção que isso aqui é importantíssimo, tem muitas avaliações essa imagem. Então, o que é que ocorre aqui? A gente tem, no caso, ó, as bolas aqui significam que é a diversidade de características, que Darwin dizia que deve existir diversidade. Deve existir diversidade de características. Então, está aqui baseado pelo tamanho. O funil é exatamente, ó, o ambiente. Sim, o ambiente. E aqui embaixo vai representar exatamente, ó, a seleção dos mais aptos. Repare que o ambiente é que vai exercer uma pressão sobre as características. Nesse caso, quem favoreceu? Os indivíduos que tinham tamanho pequeno. E os indivíduos que tinham tamanhos maiores, o ambiente, nesse caso, não favoreceu. Né? Então, é um exemplo do funil aí e os elementos que compõem ele. O que é que ocorre aqui, gente? A gente tem aqui, então, um outro aspecto. Está aqui. Que é também em relação. Ou seja, é também outra imagem que pode aparecer muito. O que é que nós temos aqui? Variação, diversidade, aqui agora é representado por cores. A pressão da seleção natural vai eliminar alguns tipos, no caso aqui as bolinhas, né, vermelhas e verdes, e os que vão ser mais aptos diante dessa mudança ambiental é que vão sobreviver, no caso as bolinhas pretas. São sobreviventes. Depois é que essa população volta ou não a reaparecer as características que foram
eliminadas por conta da seleção natural. Mas aí, por exemplo, a proporção de indivíduos pode modificar, mas isso é tema para uma outra aula. Tudo bem, gente? Então, foi feito aqui agora um resumo do processo de evolução biológica. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todos. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Um grande beijo e peço que vocês se inscrevam aí no canal e que vocês também possam ir lá na nossa página do Instagram e também participar lá da nossa página. Um grande beijo a todos e até mais.